Salve, salve, gente! Opa, peraí. Baixar o... Quanto à aplicação, como se aplica a norma de eficácia limitada? Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Porra, agora que eu tô vendo, essa aqui é a primeira revisão que eu tô fazendo aqui. Eu acho que eu vou ter que mudar essa posição da minha cara aqui. Eu vou jogar minha cara pra cá, pra ficar legal aqui, pra as minhas anotações estarem mais... Minha cara não é tão relevante nesse momento, mas as anotações pra dar uma aumentada. Beleza. A parada é a seguinte, minha gente. Tá dando pra ver aí razoavelmente bem? Eu acho que eu vou ter que aumentar um pouquinho a pressão da mesinha digitalizadora. Então, Hugo, ó, eu tô começando o canal nessa parte de... Tô começando o canal agora, né? Mas o estudo, ele já vem aí com o curso da Cefaz. Então, eu tô continuando, né? Por isso que a gente já começou logo com eficácia limitada e não naquela classificação de Constituição, que é geralmente onde começa todos os cursos de... constitucional, né? As normas de eficácia limitada, elas são aquelas normas que o legislador constitui. Eles meio que disseram assim, não, mano, vamos entregar o troço bem completo, depois vai ser feita uma lei para deixar o bagulho atualizado e fazer efetivamente isso aqui ter a eficácia completa. Então, a Constituição, ela exige que seja regulamentada a eficácia, essa norma, para que a eficácia dela seja completa, seja bonita e cheirosa, né? Então a ISF, ela tem uma reserva legal, seja por lei ordinária, seja em alguns casos por lei complementar. A diferença da lei ordinária e lei complementar é aquela questão do rito, né? A lei ordinária ela é mais fácil, né? Ela exige um quórum mais tranquilo, enquanto a lei complementar tem exigência de um quórum qualificado e tal, ela é mais difícil de ser aprovada. Tanto é que a gente tem milhares de leis e tem pouco mais de uma centena de leis complementares, né? Apenas. Indo essa letra hoje? Então, a norma de eficácia limitada ela é de aplicabilidade imediata futura, ou seja, ela é feita assim, ela tá ali na Constituição, mas ela vai ser efetivamente aplicada no futuro. Ela é indireta. Então, a Constituição prepara aqui, mas vai ter que ter um intermediário aqui, uma lei aqui no meio, para aí sim a produção completa dos efeitos, né? E aí, existe um mandado, uma ação, quando você precisar desta bendita desta lei, e o legislativo ficar a mimir, né? Ele ficar ali deitado em berço eterno, você pode chegar e entrar com mandado de injunção para os casos em que há a necessidade do legislativo se mexer, exatamente, greve do servidor. A gente vai chegar lá, inclusive, cara. Eu anotei esse exemplo porque é um exemplo muito prático, cara. Para quem é servidor, até hoje, não tem um bagulho pronto. Servidor não tem um bagulho dizendo assim, ó, você vai fazer greve desse jeito, tá? Tanto é que a STF teve que dar uma chupada na parte da lei da greve do trabalhador normal, né? Do trabalhador seletista lá, o trabalhador normal, porque até hoje não foi feita essa regulamentação da greve do servidor público. Por quê? Porque, ó, e detalhe, gente, detalhe, na época deste mandado de injunção aí e tal, que tentou apertar, né, o judiciário disse, mano, bora lá, bora agilizar essa parada. O presidente da época mandou o projeto de lei e o legislativo ficou a mimi e tá a mimi até hoje, né? Aí, ó, eu até coloquei aqui, pra quando o legislativo fizer corpo mole, né? Que é efetivamente o que esse desgraçado tá fazendo. Nesse caso aí, né? É sobre isso, né? E aí a parada é assim, nossa senhora, ó, vou contar um negócio pra vocês, viu? Eu tô aprendendo a usar esse negócio aqui, dessa mesa digitalizadora, e eu sou um tante... Opa, calma. Deixa eu voltar aqui, peraí. Idosos confusos com tecnologia. Eu confesso que, assim, meu caderno é desse jeito, tá, gente? Eu vou aprender a me organizar melhor. Mas, basicamente, as normas de eficácia limitada se dividem em princípio institutivo e princípio programático. Aí você pensa, meu Deus, a classificação dentro de classificação. Calma, bebê. É tranquilo. Princípio institutivo, o que vai ser o princípio institutivo? Vai ser quando for ali uma norma que permite que você organize as instituições, se instituam órgãos, institua competências, se organize o Estado ou institua alguma coisa, tá?
Então aí tem o artigo 33, que dispõe sobre a organização administrativa dos judiciários nos territórios. A questão também do artigo 18, parágrafo 3º, que é quando você tem a intenção, né, de instituir um novo Estado, né? Você quer ali fazer uma divisão de um Estado e criar um Estado novo, você pode, mas ela é uma norma de eficácia limitada de princípio institutivo. E você tem o princípio programático, né? Que é quando você vai e meio que faz promessas. Na sua cabeça tá fazendo sentido. Tá fazendo sentido. Mais ou menos. Que a minha cabeça às vezes não faz muito sentido. Agora que eu vi a Bianca falou que a letra tá bonita. Olha. Ai, meu Deus do céu. Pra quem não sabe, a Bianca é minha namorada, viu? Ó, vou lhe contar que eu não acho a minha letra muito bonita, mas fico feliz que você ache, viu? Chega a ficar vermelho aqui, ó. Ó, então, você tem ali direito de greve, exatamente, o princípio programático. Você tem várias, na verdade. A gente vai indo pra frente, ó. Greve do servidor público, né? E o STF disse que o Congresso não regulamentou, a gente já antecipou essa discussão aí, né? Daí disse que era para fazer com base na lei do trabalhador normal, né? E aí a lei do trabalhador normal, ela não é uma norma de eficácia limitada, mas sim uma norma de eficácia contida, ou seja, há ali o direito, porém ele pode ser limitado através de lei. Então você tem ali a questão dos serviços que são necessários, são prioritários, que eles não podem parar. Você tem ali alguns serviços que você tem que deixar uma reserva ali de trabalhadores, né? E aí, realmente, você tem ali a lei dizendo, ó, você pode fazer desse jeitinho aqui. Você não vá fazer o negócio além, porque se você fazer o negócio além, você vai tomar corte de ponto, você pode ser demitido, você pode, né, tomar na jabiraca. E aí, o STF, por justamente a ausência de ação do legislativo, já que o legislativo não fez nada, ele disse, não, já que eu não posso legislar, né, o judiciário não pode legislar, já que ele não pode legislar, ele disse que, bom, o que tem de lei parecida é justamente a lei do greve do trabalhador normal, né, e aí começou a se utilizar para os servidores públicos também. Então, uma coisa que às vezes cai de pegadinha nos concursos é dizendo assim, ó, as normas de eficácia limitada não têm eficácia até o momento em que elas forem regulamentadas. É uma balela, porque todas as normas constitucionais têm eficácia jurídica, por mais que elas não tenham sido regulamentadas ainda. Porque, ó, no mínimo, pior dos casos, tá? Existem casos em que isso vai até além, tá? Porém, no mínimo, ela revoga o dispositivo anterior, ou seja, o que tivesse anterior em outras constituições, em outros normativos em que conflite, ela vai dizer assim, não, bebê, que vale agora sou eu, tá? Tá faltando regulamentação pra mim? Tá, mas quem manda sou eu. Ela revoga. Ela cria a obrigação de fazer e de não fazer, e ela é utilizada como parâmetro, isso aqui é importante, parâmetro do controle direto de inconstitucionalidade. Portanto, na hora que o Supremo for verificar o Madin, e aí ela vê, pô, peraí, tem alguma coisa inconstitucional aqui, e tá inconstitucional por conta do dispositivo ali, que é uma norma de eficácia limitada. Ah, mas não tem eficácia? Tem sim. Tá no texto constitucional e ela é útil, ela serve como parâmetro de controle direto de inconstitucionalidade. Lembrando, gente, eu não sou professor, tá? Eu tô estudando, acabei de estudar isso, eu tô passando aqui com as minhas palavras, tá? Eu tô vendo que tem a galera que tá chegando nova aí, então... Enfim, calma. Então, se eventualmente tiver alguma imprecisão, você manda nos comentários aí que a gente aprende junto. Ó, e a diferença entre norma contida e norma limitada é o seguinte, a norma contida, ela não precisa de lei. Então, a lei, quando ela vem, no caso de norma contida, ela é a lei vem para limitar. Então, se não tiver lei nenhuma, a norma contida, ela segue como se fosse uma norma plena. Ela segue ali, ó, a lei vem como freio. Então, assim, a norma contida, se não tiver lei, ela tá pisando no acelerador, ela tá dizendo, eu vou, que vou. Dane-se. Tem alguma coisa na frente? O bonde tá sem freio. Aí chega a lei e diz, calma.
pisa no freio aí porque eu mando você parar. No caso da norma limitada, a lei ela é destinada à regulamentação. Então, a norma ela tá ali, mas ela ainda não produz totalmente os seus efeitos, enquanto não tiver a bendita da lei dizendo, regulamentando, explicando como aquela norma vai ser, ela vai funcionar no mundo real, né? E aí tem a norma limitada, ela tem a questão lá de ser institutiva, mas é muito cobrado nos concursos, eu vi nas questões que ela é muito cobrada a parte programática. Então, muitas vezes, a questão, ela não vai se referir à norma de eficácia limitada como limitada, ela vai falar de norma programática. Mas aí você já sabe que é a subdivisão lá, norma de eficácia limitada de conteúdo programático. Você já sabe. Então, há previsão, mas não necessariamente a possibilidade. E aí a gente chega no princípio da reserva do possível. Que é o seguinte, meu. O judiciário, ele pode chegar e dizer, olha, tem ali aquela norma programática na Constituição, tipo assim, geralmente os professores usam muito aquele acesso à saúde ou à educação integral, bonito, cheiroso, sabe? Só que o Estado, ele diz assim, mano, não tem como eu dar isso aqui. Não tem, eu não tenho como. Eu não tenho recurso, sabe? E aí, o princípio da reserva do possível é justamente isso. É o seguinte, ele limita a autoridade do Poder Judiciário, que não pode invadir a esfera administrativa, entrar lá no executivo e dizer, ó, para obrigar o Estado a fazer o que ainda não é possível. Então, por exemplo, ele não pode chegar, o judiciário, e dizer, não, eu sei que é possível, sabe? Eu sei que você tem dinheiro aí para dar escola para todo mundo. Mas para isso, você vai ter que consumir 60% do PIB. Aí o Estado vai dizer, pô, desculpa, mas não rola, eu tenho outras coisas para fazer também. Aí é quando o Estado não cumpre. Aí o Estado, ele diz, olha, infelizmente eu não posso por causa disso e disso e disso, porque eu não tenho recurso, porque não tem como, não tenho pessoal e tal. Só que quando ele disser isso, quando ele levantar o princípio da reserva do possível, quando o Estado não cumprir uma norma constitucional por falta de recursos, cabe ao Estado provar que não tem. Então ele vai ter que apresentar ali um estudo dizendo, olha, para fazer isso que o Judiciário está querendo, eu precisaria disso e disso e disso. E eu não tenho como. Tá? Então não é tipo assim, reserva do possível, não posso fazer, não tenho recurso. Mas aí diz, tá, como você não tem recurso? Tem que apresentar as provas, tá bom? E contrapondo o princípio da reserva do possível, existe o princípio do mínimo existencial, que é o seguinte, o Estado não pode deixar de fazer o mínimo para assegurar a dignidade da pessoa humana. Então, em alguns casos, o Estado diz, olha, eu não tenho recurso, mas tem situações que são tão graves que exigem, e que, assim, o judiciário diz, mano, tá, tu diz que não tem recurso, mas isso aqui a pessoa vai morrer se ela não tiver acesso, por exemplo, a esse respirador, se ele não tiver a vaga na UTI, enfim, dá o teu jeito de arrumar recurso aí pra fazer, entendeu? E outra coisa, isso aí, entendido, né? E um outro detalhe que não tem ligação direta com isso, mas que cai em prova, não é muito comum, mas cai em prova, que é o seguinte, se norma programática, ela gera direito subjetivo. Aí você para e pensa. Não gera! Não gera! O princípio, você pensa logo que não gera, só que gera. Só que é diferente do que a nossa cabeça tá funcionando. A cabeça nossa tá funcionando pensando no direito subjetivo de exigir ao Estado de fazer alguma coisa. A norma programática, ela não permite, ela não abre essa possibilidade de você exigir. Porém, ela cria direito subjetivo negativo. Tá? Porque direito subjetivo tem essas duas modalidades. O positivo, que é quando você exige, você exige que seja feito algo, e você tem o direito subjetivo negativo, que é quando você diz pro Estado, olha, você não pode fazer isso. Você vai ter que se abster de fazer isso. Então, o direito subjetivo negativo, ele diz que a norma programática pode criar o direito subjetivo negativo quando ela diz para o Estado não fazer algo contrário ao que está descrito no texto constitucional. Então, por exemplo, sei lá, universidades. As universidades federais, elas são, por mais que o Estado diga, olha, eu não tenho como criar mais vagas, não tenho como, por falta de recursos, eu não posso dar vagas para todo mundo que tem interesse, por isso que eu tenho que fazer processo seletivo e tal. Beleza.
Só que o Estado não pode chegar e dizer, agora eu vou cobrar para vocês fazerem Universidade Federal. Aí alguém vai e levanta. Não, mano, você não pode. Você não pode, porque você não pode fazer o contrário do que tá no texto constitucional. Você pode até não fazer o que tá lá por falta de recurso, mas você não pode fazer o contrário que tá descrito lá. Entendeu? Então, a norma programática gera direito subjetivo? Sim, mas é direito subjetivo negativo, tá? Para o Estado se abster de fazer algo contrário ao que tá ali na norma programática, beleza? Aí tem umas paradas aí que acontecem, né? A inviolabilidade do sigilo, ela é uma norma de eficácia contida. Tá lá no artigo 5º, inciso 12. Ela diz o seguinte, que Vou até pegar esse texto aqui que vai ser interessante. Cadê a CF? Aqui. Artigo 5º, inciso 12. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, dos dados e das comunicações telefônicas. Essa parte aqui é a inviolabilidade do sigilo. Aí tem uma segunda parte dizendo, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, primeira parte é uma norma de eficácia contida, tá? Então, é inviolável o sigilo de correspondências, comunicação telegráfica, dados e comunicação telefônica. Beleza. No entanto, no caso de quebra de sigilo, o artigo ele se desmembra, porque essa segunda parte, a quebra de sigilo da comunicação telefônica, ela vai ser de eficácia limitada e ela vai ter que ter uma lei, e ela tem uma lei regulamentando isso, tá? Então, a inviolabilidade de sigilo ela é contida e a gente já vai explicar por que ela é contida, porque ela não, até aí ela não está dizendo por que ela é contida. Já vai chegar lá. Agora, a quebra de sigilo da comunicação telefônica ela é limitada, porque ela carecia, né? Na hora que isso aqui saiu a Constituição, ela carecia de regulamentação. E aí a parada é a seguinte, nessa época começou um bumba meu boi, que foi a Constituição foi promulgada, beleza, show, lindo, cheiroso, bacana. Aí os juízes olharam e disseram, olha, que legal, vou começar a quebrar sigilo aqui. Lembrando, gente, sigilo ele tem lá as paradas, ele não pode ser para qualquer coisa, ele é por ordem judicial, na forma da lei, e com finalidade de inquérito, instrução processual penal, inquérito criminal e tal, tá bom? Só que esse item 2 na forma da lei não existia a lei. Resultado, né? Os juízes foram lá, começaram a quebrar sigilo antes de ter lei, porque, né? Eles acharam que o legislativo ia ficar a mimir, né? E aí o pessoal que começou a ser preso por causa disso, começou a dizer, negócio é esse? Que estão quebrando meu sigilo, estão descobrindo meus podres aqui, mas não pode. Não pode, porque não tem lei regulamentando. E isso aí é uma norma de eficácia limitada, porque tá dizendo que vai ser nos termos da lei. Aí chegou no STF. E aí o STF bateu o martelo e disse, realmente, fizeram cagada. Realmente, não pode se utilizar esta lei. Aliás, não se pode quebrar o sigilo enquanto não tiver essa bendita lei. E aí depois saiu a lei direitinho para regulamentar tudo, beleza, e tá tudo certo. E aí, a inviolabilidade do sigilo dessas outras paradinhas aí, de correspondência, telegráfica, dados e da própria telefônica, né? O alcance, ela é imediata, né? De aplicabilidade direta, mas o alcance é restringível, porque não é por uma lei, mas por um dispositivo constitucional, que é o artigo 136 da Constituição, que fala sobre o estado de defesa. E no estado de defesa, o governo pode sim quebrar o sigilo de geral, né? Chegar. É aquela parada, né, mano? É um quadro meio emergencial, né? Aí temos outro caso também, né, de situação que exigiu, né, uma lei, uma outra norma de eficácia limitada, que é da extradição, que o Brasil tem duas situações, né? O brasileiro nato, ele não pode ser extraditado, né? Se ele cometeu o crime e tal, ele estiver aqui, ele não pode ser extraditado. Ele pode ser processado aqui, tem toda a situação. Inclusive, se me vale aí uma recomendação, se vocês puderem dar uma olhadinha, tem um caso até que explica um pouco disso, né?
num podcast chamado A Mulher da Casa Abandonada, viu? Eu ouvi ele enquanto eu tava caminhando, correndo, bom demais. Quer dizer, bom demais assim, pra vocês entenderem a caquinha que é isso, tá? Bom demais pela produção, mas a história, ela te deixa fulo da vida. Não vou dar spoiler, tá? Então, brasileiro nato, ele não pode ser extraditado do Brasil, né? Então, se ele cometeu crime no exterior, ele vai ser processado aqui e tal. Tem lá uns procedimentos e tal, em que é tudo por via diplomática, né? Que é comunicado pro Brasil e tal. E aí o Brasil vai fazer um processo sobre esse crime cometido no exterior pelo brasileiro nato. E aí a parada é a seguinte: brasileiros naturalizados, antes da naturalização, em caso de crime comum, eles podem ser extraditados, tá? Então, se o crime comum aconteceu, sei lá, em janeiro de 2020 e ele se naturalizou em 2021, ele vai poder ser extraditado, tá? Em caso de crime cometido após a extradição, a naturalização, o estrangeiro naturalizado, ele só vai poder ser extraditado no caso de tráfico ilícito de entorpecentes. Então, por exemplo, o maluco tava lá, se naturalizou brasileiro, brasileiro naturalizado, bacana. E aí chegou e ele começou a virar matador de aluguel. Ele disse, não, tô querendo aqui fazer um serviço aqui, freelance de matador de aluguel. Saiu matando geral por aí, tal, matou um monte de gente lá no Chile, na Bolívia, caralho. E aí voltou pra cá, pro Brasil. Então, gente, acreditem, ele não pode ser extraditado pro Chile ou pra Bolívia para ser processado por estes estados. Por quê? Porque estrangeiros naturalizados só podem ser extraditados no caso de tráfico ilícito de entorpecentes. E parada é a seguinte, foi feita uma lei regulamentando isso, porque é uma norma de eficácia limitada, e a lei regulamentou que o tráfico tem que ser internacional de entorpecentes. Então, se ele praticar tráfico internacional de entorpecentes em outro país, aí ele pode ser realmente, e ele estiver aqui no Brasil, ele pode ser extraditado. Mas é a única possibilidade. Ele pode ser matador de aluguel, ter matado centenas. Dane-se. Deixa eu ver o que temos mais. Ah, sim, isso aqui é legal. Uma outra possibilidade aí da gente comparar normas de eficácia contida e limitada é no caso do provimento, né, Eu vou até pegar o texto do artigo, que vai ser interessante pra gente dar uma olhada. Artigo 37, inciso 1º. Ó, cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, ponto 1, assim como aos estrangeiros na forma da lei. Ok que a nossa redação aqui do Constituinte não foi das melhores, né? Mas dá pra entender o seguinte. No caso, né, de brasileiros, essa é uma norma de eficácia contida. Por quê? Porque ela permite que sejam feitas algumas limitações, tá? Mas ela já permite de cara que os brasileiros possam ter acesso aos concursos públicos para que eles possam ter acesso aí, né, ao emprego público, a trabalhar, a fazer parte aí da administração. Então, para brasileiros, né, a aplicabilidade é imediata, direta e o alcance é redutível. E um exemplo interessante sobre isso é a prova de títulos, por exemplo. Você está fazendo um concurso para, sei lá, analista tributário. Você vai ter que ter um diploma de graduação, se você tiver só um diploma do ensino médio. Infelizmente, você não vai poder tomar posse. Né? Esse é um exemplo. O outro exemplo é, por exemplo, idade. Né? Tem alguns cargos que exigem uma idade mínima. Né? Juiz, por exemplo. Só que no caso, aí estrangeiros, eficácia contida, ou seja, a lei pode limitar, né? A Constituição, ela dá o exemplo, sabe? Sem freio. E aí a lei vai e chega e diz, calma, que isso, meu filho, calma. No caso de estrangeiros é o contrário, né? É uma norma de eficácia limitada, por quê? Porque estrangeiros só podem assumir os cargos que a lei permitir. Ou seja, ela é imediata. Essa é uma norma de eficácia limitada. Ela é de aplicabilidade imediata e indireta. Então, se você for um estrangeiro, né, você só vai poder assumir os cargos que a lei chegar lá e dizer, olha, estrangeiro pode, viu?
E é isso, gente. Desse jeito a gente finaliza essa nossa revisãozinha. Foi meia hora de revisão, bom demais. Um beijo, gente. Foi um prazer. Primeira live aqui do canal. Deu pra fazer uns ajustes aí. Vi que a minha cara tava muito grande ali. Eu acho que eu vou até fazer umas alterações nisso. Beijo, gente. Um abraço. Valeu todo mundo que ficou aí. Galera que deu um alô, que deu aquela presença aqui. Foi muito bom ter vocês por aqui. Um beijo, um abraço. Sigam aí o canal. Aqui, ó. Cadê? Aqui. Lá na pontinha, ó, Estudando BR, o Instagram. Tem também o canal na Twitch, que eu tô transmitindo pra lá, apesar de ter muito... Foi mais um teste mesmo. E Estudando aqui no YouTube. Beleza, gente? Um beijo, um abraço e até mais.